Falar no comecinho sobre um sínodo que deu um start nessa questão entre calvinismo, arminianismo. Esse sínodo foi em 1618, até 9 de maio de 1619. 403 anos. Uma questão que atravessa 403 anos, sendo anterior a isso, né? Sendo bem anterior a isso. Mas vamos botar como corte o sínodo, que a gente vai olhar rapidinho aqui. 403 anos. Isso vem sendo alvo de disputas durante séculos. Então é óbvio que os dois lados não da contenda, mas da discussão, da abordagem, têm as suas alegações a colocar. Então a gente tem que ter essa humildade de olhar para o outro lado, né? E de saber, acima de qualquer coisa, irmãos, você não precisa de um entendimento perfeito, acadêmico disso para ser salvo. Isso eu estou falando uma obviedade, mas é bom colocar, né? Que pode parecer que isso é uma condição para você ser um super cristão, um super crente, um conhecedor. Tem um valor muito grande, mas o que é inegociável para aquele que confessa a Cristo como Salvador não são os 5 pontos do calvinismo, nem os 5 pontos do arminianismo. O que é inegociável para quem confessa a Cristo como Senhor e Salvador é que nós somos salvos mediante a graça pela fé em Cristo Jesus. Ponto. Isso é inegociável. Se houvesse dúvidas com relação a isso, o problema seria muito grande. Então, no que é inegociável, nós temos harmonia. Nas outras questões, nós discordamos respeitosamente e biblicamente uns dos outros e seguimos assim em paz, né? Como o Senhor quer, tá bom? Então, que nosso coração encontre paz com relação a isso. Eu tive um encontro com essas doutrinas, foi em 2007, 2008, mais de 2007, quando eu conheci a Aline. Eu era de uma outra denominação evangélica, e quando eu vim para a igreja presbiteriana, eu não vim pelos 5 pontos do calvinismo, eu vim por um ponto que essa igreja tinha, que era a Aline. E a minha intenção não era ficar, a minha intenção era levar esse ponto comigo, para a igreja que eu pertencia. E a Aline, muito sabiamente, começou a jogar algumas, já contei isso para os jovens na classe, né, jogar algumas migalhazinhas de calvinismo para eu ir catando, e ela sabe que eu sou curioso, e eu ia me aprofundar de alguma forma, não, né, quem sou eu para me aprofundar, mas ia na minha limitação tentar vasculhar aquela questão, e eu comecei a vasculhar para contrapor aquilo que ela me colocava, né? E ao pesquisar aquilo, e ao mergulhar na palavra naquela questão, eu fui sugado, né? Eu fui totalmente sugado e foi uma virada de página considerável, muito grande na minha vida. Porque a gente pensa às vezes que falar de calvinismo é algo muito subjetivo, não tem implicância na sua vida diária. Na minha teve. Eu não tenho a presunção de usar a minha vida como régua para a vida dos outros. Mas na minha vida, no meu testemunho, na minha jornada, teve uma grande diferença. Tá bom? Vamos começar então, sem mais delongas. Amém. Irmãos, eu não coloquei um texto base na lição, por quê? Eu passei uns 20 textos para a Tamires, né, Tamires, para a gente ficar projetando. Então, vai ter Bíblia o tempo todo, fique tranquilo. Uma vez eu vi um pastor falando que é importante ler um texto no começo, porque dependendo do que for pregado, talvez seja o único momento que a palavra de Deus seja falada naquele momento, né? O resto talvez você não aproveite nada. E ali, quando você lê o texto, é Deus falando, né? Mas a gente vai ter bastante Bíblia durante esse encontro, tá bom? 5 pontos do calvinismo, está ali projetado. Tem aquelas 2 florezinhas, sabe quais são aquelas florezinhas? São 2 tulipas, né? Quem sabe o porquê das tulipas? Alguém sabe o porquê das tulipas? Porque são bonitas? Porque tem cores agradáveis? Não, a gente vai ver depois, tá bom? Tem um porquê dessas tulipas estarem ali. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Bem, irmãos, essa questão remete a bastante tempo. Acho que eu tenho que apontar direitinho. Para onde eu aponto, pessoal? Para onde que eu consigo apontar aqui? Para funcionar. Fui.
Natália, eu acho que é a sua camisa que está prejudicando. Tá certinho? Viradinho para cá? Obrigado. A gente pode pensar no começo, ao falar de calvinismo e de arminianismo, que havia um grande confronto entre dois homens, né? Um homem chamado, que a gente conhece, está ali o nome dele. Está o nome dele no original, que a gente usa o nome aportuguesado, né? O Jean Calvin, que era um francês muito conhecido, nós sabemos o nome dele, né? O João Calvino. E esse outro homem, que ele era holandês. Como holandês, ele não poderia chamar Jacó Arminio, né? O nome português. Era esse nome diferente, Jacob Hermansson. E na forma que nós conhecemos, João Calvino e Jacó Arminio. Pode parecer que foi uma grande disputa entre esses dois homens, que eram dois franco-opositores na sua época. Não. Por quê? Quando Calvino morre, o Arminio tem 3 anos de idade. Né? Não houve esse confronto entre os dois. Tá? Essa questão se apresenta depois, posteriormente, de acordo com os discípulos que cada um fez. Aqueles que seguiram a escola calvinista, que no começo da reforma era absolutamente predominante, né? Era a visão predominante, era a ordem do dia, era o calvinismo, era assim que a igreja protestante nasceu. A gente pode pensar, por exemplo, que Calvino falou muito sobre depravação total, e falou sobre expiação limitada, sobre graça irresistível. Só que o Lutero, que veio antes do Calvino, falou muito mais, por incrível que pareça. Falou muito mais do que o Calvino sobre essas questões. Mas foram os seguidores de Calvino, e Calvino foi um grande sistematizador da teologia protestante, da Bíblia Sagrada. Então foram os homens que seguiam os ensinos de Calvino, os seus discípulos, que sistematizaram esses 5 pontos, mas não à toa. Não foi uma sistematização que ocorreu espontaneamente, ela foi provocada. Provocada pelo quê? Porque a igreja protestante toma boa parte da Europa e alguns países se tornam predominantemente protestantes. É o caso da Alemanha, do Lutero, é o caso da Suíça, que Calvino ele fica mais na cidade de Genebra, tanto que é uma Bíblia de estudo presbiteriana, que é a Bíblia de estudo de Genebra, né? Calvino fica naquela cidade praticamente como um governante ali. E na Holanda, também, uma grande parte do país se torna protestante. Uma pequena parte permanece ligada à Igreja Católica e a maior parte protestante. E ali os seminários católicos passam a ser substituídos por seminários protestantes. E naquele tempo, depois já da morte de Calvino, surge um professor muito capaz, uma oratória excelente, uma capacidade de ensino ímpar, um homem que também fez muitos seguidores, que é o Armínio, o Jacó Armínio. E ele começa a sistematizar alguns pontos. Só que também não foi ele que sistematizou os 5 pontos do arminianismo. Foi posterior. Armínio morre em 1609. Em 1610, os seus seguidores apresentam a igreja da Holanda, e naquele tempo a igreja não é como hoje. A gente ouve muito falar agora, né, em época de eleição principalmente, o Brasil é um estado laico. O Brasil é um estado laico, que não tem religião oficial. Naquela época, não. A nação tinha uma religião oficial, e outras ainda tem até hoje, né? Eu trouxe um tempo atrás exemplo da Noruega, da Noruega, que vive uma crise de fé imensa, né? É um país que vive já um chamado pós-cristianismo, igrejas fechando para virar shopping, lojas, restaurante. É um pós-cristianismo. O cristianismo virou uma peça de cultura, né? Quase que um folclore. Mas você vai na Noruega, a religião oficial da Noruega é o luteranismo, que é protestante. Então a gente vê como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser nominalmente encampar até uma questão. A Noruega ainda tem monarquia, né? A Suécia também. A mais famosa é a britânica, né? Como a gente tem acompanhado muito ultimamente, a questão da rainha que faleceu. Mas nesses países também tem monarquia. E há cláusulas na Constituição que o monarca tem que seguir aquela religião. Então, na Noruega não pode ter alguém da família real que não siga o luteranismo. O camarada pode ter 20 esposas, o camarada pode ter uma vida completamente louca, mas ele tem que ser luterano. Então, essa coisa do nominal para o real é muito diferente. Voltando para a questão ali.
Naquela época, os países tinham a sua religião oficial e a Holanda era um país protestante. A Holanda sempre teve um viés um pouco mais tolerante, né? Eles toleravam ainda que houvesse uma parte do país católica. Mas dentro da igreja protestante, os seguidores de Armínio, eles conseguem compilar, organizar, sistematizar 5 pontos. E eles são chamados de remonstrantes. Deixa eu ver se eu consigo. Os remonstrantes, Por que remonstrantes? Porque eles vão solicitar uma nova abordagem, uma remonstrância, mostrar novamente uma nova apreciação sobre o tema. Eles sistematizam esses pontos. Esses pontos dizem respeito à soteriologia. É um erro a gente pensar que calvinismo se resume aos 5 pontos do calvinismo. Não é assim, tá bom? Esses 5 pontos do calvinismo dizem respeito apenas à parte soteriológica. O que é parte soteriológica? Aquilo que diz respeito à nossa salvação. Como Deus salva o homem. Como essa salvação procede na vida do homem. Isso é soteriologia. O calvinismo vai muito além disso. Calvino ele escreveu sobre relação de igreja com Estado, sobre arte, sobre cultura, sobre política. Calvino ele escreveu sobre muitos temas. Então, o calvinismo diz respeito a tudo isso. Eu estou alérgico, irmãos, peço desculpa. O tempo todo a garganta está incomodada. Mas o grande entrave do calvinismo são os 5 pontos. Essa é a questão pela qual o calvinismo é principalmente conhecido. Há essa celeuma. Em 1610, os remonstrantes chegam para a igreja da Holanda e falam: a gente quer que seja novamente apreciado esse tema, porque a gente não concorda. A gente não está de acordo com isso aqui. A gente sistematizou 5 pontos. A gente está solicitando uma nova apreciação sobre o tema. Tá bom? 1610. Só em 1618, 8 anos depois, é convocado esse sínodo, que é a reunião dos teólogos, dos pastores, que faziam parte daquela igreja para discutir. Esse foi o último sínodo. Obrigado. Esse foi o último sínodo internacional da história da igreja protestante. O último. Perdão. Porque participaram ali 5 países diferentes. Principalmente a Holanda, mas havia alemães, ingleses, suíços. Então foram chamados os principais especialistas do tema e eles se reuniram ali no Sínodo de Dort. Dort por quê? Porque era uma cidade da Holanda chamada Dordrecht, mas a forma reduzida, Dort. Alguns números. Foi convocado em 13 de novembro de 1618, teve 102 membros, teve também 154 reuniões, se reuniu bastante vezes, durante 7 meses. Se você fizer a conta, vai dar 22 dias por mês, todos os dias úteis. E os historiadores, né, que abordam a questão do Sínodo de Dort falam que as reuniões não eram calmas, eram reuniões bem inflamadas, eram reuniões, às vezes, muito intensas. Então, dá para notar que o tema não é tão simples assim. Voltando à questão da tulipa, ali estão elas bonitinhas. Por que tulipe? Porque a igreja, ela se reúne esse tempo todo, 7 meses, 154 reuniões, 102 cabeças pensantes, de diferentes formas. Não era uma reunião de calvinistas, era uma reunião das pessoas de diferentes abordagens ali, tanto arminiano quanto calvinista. E o documento final que o sínodo chega, um sínodo tem que chegar num documento final, né, para ser apresentado como, digamos assim, um veredito, uma posição final, uma conclusão do sínodo. E na conclusão é colocado que os 5 pontos da remonstrância, eles não são considerados bíblicos. E a igreja protestante da Holanda assume, então, os 5 pontos do calvinismo, que não foram escritos, repito, por Calvino. Foram uma resposta do Sínodo de Dort aos 5 pontos que os seguidores do Armínio apresentaram. Ok? Por que tulipa? Porque os 5 pontos do calvinismo ficaram muito conhecidos pelo um acróstico da palavra tulipa em inglês, que é tulip, né? Que é essa florzinha aí. A saber, quais são os pontos? Em inglês, seria total deprivation. Deixa eu exercitar aqui o meu inglês de anos assistindo Friends, para ver se dá certo.
total deprivation, unconditional election, que é o U, o L é o limited atonement, deve estar horrorosa a pronúncia. O I é o irresistible grace, alguns chamam de irresistible calling, que seria o chamado irresistível, e o P é a perseverance of the saints, né? Seria depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, que é o ponto mais polêmico dos 5 pontos do calvinismo, tanto que não raro você encontra calvinistas de 4 pontos, e o ponto que eles têm o maior problema em assimilar é a expiação limitada, o I, a graça irresistível, e o P, a perseverança dos santos. Há uma sequência lógica ali, irmãos. Há uma implicação lógica ali, coerente. Um ponto leva ao outro. Se você aceita um ponto, dificilmente você não vai aceitar o outro, né? Mas é só lógico ou é lógico e bíblico? Essa aqui é a questão. Nós, como cristãos, nós consideramos a palavra de Deus como inerrante, ok? E é uma coisa que eu sempre coloco para os jovens antes das nossas lições, quase sempre, né? Com muita recorrência. Revista de escola dominical não é inerrante. Livro do autor conhecido nacionalmente não é inerrante. Livro do autor conhecido mundialmente não é inerrante. Palestra do maior orador gospel não é inerrante. Inerrante é a palavra de Deus. Então a gente tem essa tranquilidade de criticar, contanto que nós estejamos submissos à palavra de Deus. Eu não posso me opor se eu estou submisso à minha vontade, ao meu achismo, aquilo que eu construí mentalmente durante os anos. É muito importante frisar também uma coisa. Ensino e aprendizagem é um processo muito complexo, porque a mensagem pode chegar aqui, mas às vezes ela não faz o caminho até aqui. E essa é uma grande questão. Chega aqui, mas aqui não está dando, sabe? E a gente não tem essa presunção de fazer esse caminho. Quem faz esse caminho aqui é Deus, né? Quem convence a gente do que é certo, do que é errado, do que é ok, do que não é não ok, é Deus, tá bom? E o ponto é esse. Cada questão ali, cada ponto do calvinismo vai levando a um outro ponto, e a gente vai ver isso através da palavra. Aqueles termos que ali estão, importante também, que eu estou falando algumas obviedades que é bom a gente colocar certinho. Deixa eu ficar aqui no meio para... Calvino, irmãos, não é inerrante. Lutero não é inerrante. São homens, foram homens muito usados por Deus. Mas você tem total tranquilidade de olhar pontos na vida desses homens e falar, opa, erraram, hein? Erraram bonito aqui. Você vê, por exemplo, a questão de Lutero, que é alguém por quem eu nutro uma admiração muito grande, né? Mas é um homem que, em determinado momento da vida dele, ele assume uma postura antissemita radical, terrível. E é um erro muito grande da parte dele. Mas isso que me encanta também, que Deus pega homens que agem de maneira, muitas vezes, equivocadas e os usa de maneira sobrenatural. Olha o que Deus fez na vida da igreja através daquele homem que vivia uma série de conflitos emocionais, conflitos espirituais, né? A biografia de Lutero é recheada de episódios que fala, esse camarada é um esquizofrênico, esse camarada aqui é louco, ele não bate bem. E de verdade ele tem alguns traços ali que você fala, opa, o cara era, né, meio doido. Mas Deus usa o cara meio doido para a glória dele. E glória a Deus por isso, né? Deus vai capacitando cada um de nós nas nossas imperfeições. Você olha Calvino e você vê a questão de Calvino com Miguel Serveto, depois vocês veem se quiserem, né? Que foi um homem... Vê essa questão, Calvino Serveto, bota no Google, você vai ver como é que a postura de Calvino foi absolutamente complicada ali, ao meu ver, absolutamente equivocada, né? Alguns calvinistas passam um pano muito bem ilustrado nessa questão do Calvino e Serveto. Eu não faço parte desse time. Mas, enfim, sinta-se à vontade para ver pontos na vida desses homens e falar, opa, isso aqui eles erraram. Tá bom? Inerrante é a palavra de Deus. E esses 5 pontos nós cremos, como calvinistas, como reformados, que são submissos à palavra de Deus. Importante frisar uma coisa. Somos uma igreja de confissão calvinista. Somos a maior igreja, a maior denominação cristã evangélica de confissão calvinista do Brasil.
Nos últimos anos, a fé reformada, ela está presenciando um reavivamento, digamos assim, um frescor, um interesse por parte das pessoas que nunca houve na história do nosso país. Nunca houve, né? E não raro você vê as igrejas presbiterianas, protestantes, com muitos membros que são oriundos de denominações arminianas. Eu sou um, né? Se nós fizermos aqui um recenseamento muito rápido, a gente vai ver que uma parte considerável da nossa membresia, eu não sou o único, né? Viemos de outras igrejas. Nos últimos anos, muitos de nós interessados pela mensagem. Eu vim interessado pela Aline, mas a mensagem me fisgou, né? Mas muitos vieram com o motivo, né, de se identificarem com a teologia reformada. E muitos jovens, isso que é interessante, muitos jovens tendo esse interesse, tendo essa vontade de conhecer, de ir além, de mergulhar nessa questão, tá bom? Então vamos começar os 5 pontos rapidinho, que o tempo está correndo. Primeiro ponto, a depravação total. Esses nomes das doutrinas, eu acho que alguns deles são um pouco difíceis de entender, um pouco equivocados, levam a um entendimento que não é o que a doutrina quer dizer, muitas vezes, tá bom? Eu estava conversando com o Alan ali fora e ele citou o R.C. Sproul, que foi um pastor, né, morreu em 2017, calvinista, e foi um homem, sem dúvida, com quem eu mais aprendi sobre isso na minha vida. Em 2007 eu encontro com a Aline, em 2008 eu encontro com John Piper, e em 2010 eu encontro com o R.C. Sproul, e esse encontro com o R.C. Sproul eu aprendi demais, chorei muito, ouvindo, vendo os vídeos dele. Foi muita bênção para a minha vida. E a questão é, muitas das coisas que vocês vão ver aqui são coisas que eu aprendi com ele. Por exemplo, o termo depravação total é um termo que a gente não entende de primeira assim com muita facilidade. Por quê? Depravação pode ser que seja assimilado por nós como um pecado exclusivamente de cunho sexual, né? A gente chega assim, às vezes, conversando com alguém e fala, caramba, já viu aquele camarada? Depravado, né? Canta tudo que é mulher, tem um monte de diamante, o cara é um depravado. Já viu o comportamento daquela mulher? Que depravação. A gente sempre associa pecados, né, de cunho sexual, de comportamento que induz, né, uma sensualidade, ou então algo assim mais explícito, mais intenso nessa área, né? E não, depravação diz respeito a isso também, mas diz respeito a todo e qualquer pecado. Depravação pode ser substituído ali por pecaminosidade. Pecado total. E total pode parecer que a gente é tão depravado, tão pecaminoso, quanto a gente consegue ser. Não é isso. Então, um termo que talvez seja mais preciso nessa abordagem seja pecaminosidade radical. Por quê? Pensa numa árvore. Pensa naquela partezinha ali. Está vendo? Que parte é essa? Pecaminosidade radical diz respeito à nossa raiz. Diz respeito que na queda do homem, como a palavra de Deus diz, porque pelo pecado de um, o pecado atingiu todos nós. Então a nossa raiz, ela é pecaminosa. A palavra de Deus diz, porque em pecado fui concebido. Não é que a relação entre o marido e a mulher seja um pecado e ali, um pecado e isso gerou uma criança. Não, é porque a nossa raiz é pecaminosa. A palavra de Deus diz, todos pecaram e a uma se fizeram inúteis. A palavra de Deus é bem, né, intensa e categórica em afirmar isso. Então a nossa raiz, ela é pecaminosa. O que significa isso praticamente, na prática? Que todas as áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado. Nem eu, nem nenhum dos irmãos e das irmãs pode chegar e falar, essa área da minha vida não tem pecado. Os meus sentimentos não têm pecado. A minha cognição tem. Às vezes mas os meus sentimentos, não existe. A nossa vontade, a nossa cognição, as nossas emoções, os nossos sentimentos, todas as áreas do ser humano foram tocadas pelo pecado. Isso não tirou a imagem de Deus ser humano, mas deformou a ponto de quase ficar irreconhecível. Porque todas as áreas da vida do ser humano foram tocadas por esse pecado.
E há textos que colaboram e corroboram com essa visão. Por exemplo, Romanos 5,12. Pode botar aí para a gente? E aí vamos começar uma sucessão de textos para a gente tentar entender melhor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Volta. Outro texto que tem para a gente, eu não sei se quando volta para, né? É, para ativar. Ia precisar de um data show aqui embaixo, data show ali em cima. Aí, Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5. Projeta aí para a gente, por favor. E esse é o texto, se eu pudesse escolher um texto para falar de 5 pontos, dos 5 como totalidade, seria esse. Principalmente o versículo 1. Se a gente aceita o versículo 1 como lhe é apresentado, o resto é consequência. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Grava bem essa palavra. Mortos, mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse é o ponto que a gente tem que assimilar. O que a palavra de Deus diz a respeito do nosso estado inicial, do estado do ser humano? Nós estávamos como? Doentes, terminalmente doentes, desenganados? Não. Nós estávamos mortos. Mortos. Chega num cemitério e começa a pregar a palavra de Deus, sem ninguém por lá, só você e as tumbas. É coisa de maluco. Se alguém levantar a mão, sai correndo, ou então olha para alguma câmera escondida que é pegadinha do Silvio Santos, né? Então, morto é morto. Morto não tem capacidade de iniciativa. Morto não responde a nada. Morto é morto. Por isso a nossa pecaminosidade é radical. Ela nos matou na raiz. Ela não atingiu umas folhas da árvore. Ela não atingiu um frutinho ou outro. E aquele fruto está podre, está morto, tira. Não. Não atingiu um galho e o outro está... Não. Atingiu a raiz. E isso espalhou o pecado para toda aquela constituição ali. Para o tronco, para a seiva, para os galhos, para as sementes, para as folhas, para os frutos. Tudo foi atingido porque a nossa pecaminosidade é radical. E isso leva a um ponto muito importante, que é fundamental no entendimento dessa questão. O famoso, e rufem os tambores, livre-arbítrio. E essa é uma questão muito importante. Se você perguntar para mim, André, você tem livre-arbítrio? Eu anteriormente falaria, não! Hoje eu pergunto, me defina livre-arbítrio. Porque a partir do que você me define, eu posso falar sim. Porque você pode ter uma visão de livre-arbítrio que, na verdade, não é livre-arbítrio, né? Porque se eu falar que eu não tenho livre-arbítrio, talvez a pessoa pense logo de começo, então você é uma marionete. Então Deus pega você e fica levando para a igreja, e fica levando para o trabalho. E não, isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio que a gente está tocando é na capacidade do homem, por si só, escolher Deus. Ir em direção a Deus. Dá? Não. Por quê? Porque você estava morto. Livre-arbítrio tem uma diferença que as pessoas fazem. Eu acho que é uma diferença, às vezes, se apresenta um pouquinho frágil, mas um termo que é usado, que é o de livre agência. Que você age livremente. Ninguém bota uma arma na sua cabeça para você agir de tal forma o tempo todo. Você age segundo aquilo que você quer ou que você não quer.
Mas nós temos psicólogos, psicólogas na igreja. E se a gente for ver uma abordagem mais psicologizada e real, não estou falando disso de maneira pejorativa jamais, você vai ver que o livre-arbítrio, você pode ser um ateu, você pode falar, esse negócio de salvação, não preciso disso, que salvação não existe. Morreu, acabou, morreu, virou pó. Ih, acabou, eu sou materialista. Eu sou materialista. Isso aqui, ó, o que existe é isso aqui. Morreu, ó, pode me esquecer. Ainda que você fosse assim, glória a Deus que não é, predestinadamente você não é, é muito difícil assimilar a questão de uma livre agência ou de um livre-arbítrio. Porque se livre-arbítrio for entendido como você agindo a despeito, sem ser conduzido ou inclinado por qualquer interferência externa, isso simplesmente não existe também. A sua criação te inclina. A sua carga genética te inclina. As suas experiências te inclinam. As compensações que você teve na vida e os prejuízos te inclinam. Tudo isso vai moldando o seu comportamento. Então, falar de um livre-arbítrio de maneira extrema, de maneira praticamente libertária, né? Um livre-arbítrio como se você fosse um ser que faz voos rasantes, só você, nada te atinge, nada te influencia. Não existe. Agora, se você levar isso para uma questão de salvação, se torna muito mais absurdo entender que há um livre-arbítrio no homem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu estava morto. Se eu estava morto, eu só posso atender um chamado se eu voltar à vida. E como é que eu volto à vida? Por mim mesmo. Era um dos questionamentos que Jó fez a Deus, né? Como poderá o homem pecador aproximar-se de um Deus santo? Não dá. Nós não estávamos muito doentes, repito isso. Nós não estávamos moribundos à beira do caminho, quase morrendo, dando quase que o último suspiro. Não, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E essa questão da pecaminosidade radical leva a um ponto seguinte, que é o ponto da eleição incondicional. Importante citar com relação à pecaminosidade radical. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. É importante fazer essa distinção. Pode parecer um mero jogo de palavras, mas não é. A gente não peca. A gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. O que significa? Está na nossa raiz. É aquilo que Paulo fala. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. A carne milita contra o espírito. O tempo todo. Não tem recesso, não tem férias, não tem feriadão. Não tem. É o tempo todo, até que ele venha, até que ele nos chame para si. Então, é importante frisar isso. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Tá bom? A pecaminosidade radical, esse estado de morte espiritual, é importante frisar isso, morte espiritual, nos leva ao ponto seguinte, que é a eleição incondicional. A eleição incondicional fala que Deus, Ele destinou uns à salvação. Ele chamou eficazmente uns. Com base em quê? Em nada. Com base só em uma coisa, e essa coisa supre todas as outras. No beneplácito da sua vontade. Por que Deus fez assim? Porque Ele quis. E porque Ele teve prazer em fazer assim. Não há uma questão de olhar para o Alan e falar, não, o Alan é um cara legal, o Alan está tocando guitarra bem, é um cara que, um bom marido, não, vou salvar o Alan. Ah, mas o André não aprendeu nem a tocar guitarra, o André, sei lá, não fui com a cara dele não. Então, não. A eleição é incondicional. Não tem nenhuma coisa que o ser humano faça que o capacite a receber essa eleição, essa graça por parte de Deus. É algo da vontade de Deus por parte de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. É uma obra monergística. O que significa uma obra monergística? Mono, né?
A palavra monossílaba tem uma sílaba. Ergística. Ergia vem de energia. Então é um só atuando, um só trabalhando. E nós entendemos assim, que a nossa salvação acontece de forma monergística. É Deus atuando o tempo todo, até mesmo na nossa santificação. Que às vezes a gente pode pensar, não, eu estava morto, entendo isso, ok, irmão? Deus me deu vida, eu atendi ao chamado, porque Ele me deu vida, senão não atenderia, continuaria morto, né? Ele me elegeu, mas santificação é comigo, só comigo. Não, não é. É Ele quem o efetua em vós, tanto o querer, quanto o realizar, quanto o efetuar. Você quer mais de Deus? Você quer deixar o velho homem para trás? Você quer viver em novidade de vida? Você está nesse processo de santificação? É porque Deus efetua em você esse querer. Não é porque você é bom, porque você é boa. Não é porque você é uma pessoa legalzona, joia, papo firme. Não é nada disso. É porque Deus efetua isso em você. Essa vontade é Deus que dá em você. É Deus que proporciona isso em você. Essa fome por mais de Deus, essa sede por mais de Deus, não vem de vós. Não vem de vós. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. É presente, é graça. Textos, pessoal. Romanos capítulo 9, versículo do 11 ao 16. São textos bem complexos. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Está falando de Esaú e de Jacó, tá? Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. O Paulo se antecipa a questão que ele sabia que ocorreria. Pois ele diz a Moisés: tereis misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, é complexo. Não é fácil a abordagem disso, né? Deus, Ele destina... Aí alguém pode falar assim: poxa, mas Ele está falando de indivíduos, não está falando de soteriologia. Ele está falando de predestinar pessoas sem que elas tivessem feito nada. Por quê? Porque Ele tem compaixão de quem lhe apraz ter compaixão. E Ele destina a justiça a quem lhe apraz destinar a justiça. É importante frisar uma coisa: qual de nós que estamos aqui, qual pessoa que passou por essa terra, claro, não estamos falando de Jesus, né? Qual pessoa que merecia algo de Deus que não fosse a justiça de Deus? Quem pode falar: não, eu mereço graça? Todos nós merecíamos apenas a justiça. Então você não pode acusar de injustiça alguém que destina as pessoas a um caminho de justiça. E a gente entra num outro ponto, que fala: Deus então Ele elege uns para perdição e outros para salvação. Deus não precisa destinar para perdição. Por quê? Porque já era o nosso caminho. Não é necessário uma abordagem de dupla, obrigado, Sérgio, de dupla predestinação, como se Deus destinasse alguns aqui para a salvação e outros, vai para o inferno. Não, o inferno é o caminho de todo mundo. Quando Deus predestina, quando Deus elege, é para salvar. Imagina toda a humanidade, que já passou por esse planeta, trilhões de pessoas, caminhando uma marcha assim terrível em direção ao inferno. Se todos fossem, Deus permaneceria sendo justo, porque era o destino. O pecado entrou na humanidade e tomou toda a humanidade. A gente leu o texto já no começo sobre isso. Então, quando Deus elege alguém, botei até aquela figurinha ali, né, de uma mão pinçando alguém, tirando alguém. Quando Deus elege alguém, Ele elege para salvar. Ele não precisa eleger para se perder,
Porque a perdição era o caminho de todos. E pode dar um entendimento equivocado de que, caramba, existem pessoas que, por mais que queiram, não são eleitas. Que azar. Vão querer Deus de todo o coração, mas Deus vai olhar na lista assim e falar, opa, qual é o seu nome? CPF. E não está. Poxa, não sei o que aconteceu, não sei se foi problema do sistema, mas não está na lista não, vai para o inferno. Não é isso. Se você quer Deus, você é um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus. Porque Deus acendeu isso em você. Porque você estava morto e Deus te deu vida para querer Ele. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anela por ti. Só pode falar isso quem recebeu vida por parte de Deus. O morto não pode falar isso, o morto não pode falar nada. Quanto mais isso, entende? Então essa eleição, ela não é que a pessoa, poxa, ela vai fazer de tudo possível, mas no final Deus vai olhar uma lista lá imensa e vai falar, opa, desculpa, qual é o seu nome? João, não. Ih, João, não está, rapaz. Não vou nem falar fica para a próxima, porque não tem próxima. Inferno. Não é isso. E pode parecer também que Deus vai arrastar pessoas hostis a Ele, com raiva de Deus, com ódio de Deus, com um comportamento pecaminoso, irrefreável, que não se arrepende. Ih, mas deu uma sorte, hein, cara? Rapaz, olha, nem Mega Sena acumulada, hein? Isso aqui, teu nome está na lista, está salvo. Ó. Não sei se foi erro do sistema também, mas está na lista. Não é isso. Não é isso. Deus não salva ninguém contra a vontade dessa pessoa, mas a vontade dessa pessoa não é livre. Ou ela está presa pelo pecado, ou ela é chamada irresistivelmente pelo Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém em cima do muro nessa história. Não tem nenhum isentão, nenhuma isentona nessa história. Ou é, ou não é. Entende? Então, se você quer Deus, se você quer mais de Deus, tira essa dúvida do seu coração. Será que eu sou um eleito? Será que eu sou uma eleita? Descansa no Senhor. E o mais Ele fará. Ok? Próximo ponto. Não, próximo texto, rapidinho. Dá um toquezinho aí, pessoal. Vamos lá? Natália, é a sua camisa mesmo, hein, Natália? Depois vocês olham para a camisa da Natália. Atos capítulo 13, versículo 48. Vamos lá no texto? Vamos lá que nós temos só mais 10 minutos. Então, e vamos chegar no terceiro ponto, que é o mais legal. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Há clara a menção a uma eleição aqui. Quem foi que creu? Quem estava destinado à vida eterna. O arminianismo vai falar que a eleição, ela não é baseada na soberania de Deus, na vontade soberana de Deus, na onipotência de Deus. Ela é baseada na onisciência de Deus. Se os irmãos quiserem, eu estou vendo o pessoal às vezes anotar, tirar foto, eu mando para o e-mail dos irmãos esses slides todos, tá bom? Só me passar depois o e-mail que eu passo. Não há essa questão de uma vontade presciente de Deus. Porque se Deus só vê com antecedência o futuro, quem foi que construiu esse futuro? Tem alguma instância superior a Deus? Tem alguém a quem Deus se remeta? Tem alguém a que Deus... O tempo? Não, né? Caetano Veloso fala, né, que o tempo é um dos deuses mais lindos, a gente não crê nisso, né? O tempo é bonito, mas Deus é só um. Deus não está submisso a ninguém, a nenhuma força, a tempo, a espaço, a física quântica, o que for. Deus é Deus. Então, se Ele, ainda que Ele prevesse, quem construiu esse futuro? Deus, né? E os arminianos vão falar de uma coisa que é interessante, é um conceito interessante, que é o de graça preveniente. O que é a graça preveniente? É uma graça que Deus distribui aos homens, e os homens ficam num estado ali meio thriller do Michael Jackson, né? meio zumbi. Não sei se eu estou vivo, não sei se eu estou morto, né? Vamos ver o que eu... É interessante porque dá uma sensação de livre-arbítrio para o homem. É interessante, mas falta uma coisa, a graça preveniente. Ser bíblica. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra nada que te direcione a essa afirmação dentro da palavra de Deus.
que Deus habilita homens para salvação. Vide a cruz. Quando Jesus é crucificado, qual a última palavra que Jesus disse? Está consumado. Tetelestai. Tetelestai era um termo usado em operações financeiras, em contratos judiciais, na época de Jesus. É tipo, está pago. Acabou. Jesus não sobe a cruz e fala, agora está possível, hein? Faz o que puder aí embaixo. Não. Está consumado. Está concluído. Aqueles que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão. O Pai dá. O Pai destina. Por obra de Cristo. Não por nossa obra. Então essa eleição, ela é feita por vontade soberana de Deus, não por nosso intermédio, não por nossos predicados, não por nossa capacidade, tá bom? Vamos correr para abrir algumas questões daqui a pouquinho. Dá um toquezinho aí, pessoal. Vamos? O próximo ponto é um ponto mais complicado para muitas pessoas, que é o ponto da expiação limitada. Falar em expiação limitada também é um termo que leva a gente a uma abordagem, às vezes, equivocada da questão. Para falar de expiação limitada, está ruim aqui. É melhor a gente falar em expiação definida. Porque falar de limitação para a obra de Deus é algo por si só estranho, né? Causa um mal-estar. Falar de Deus, da sua obra de salvação e botar um limite, né? Que essa expiação foi limitada, pode dar um conceito na nossa cabeça de uma expiação que não foi lá essa coisa toda, né? Podia ter feito melhor. Não, é uma expiação definida. O que significa isso? Significa que na cruz, Jesus Cristo não morreu por todos os homens individualmente. Individualmente. Ele morreu por todos os homens no sentido de todos os tipos de homens, de todos os lugares, de todas as raças, todas as tribos, todas as nações, mas não morreu individualmente. Porque se o sacrifício de Cristo na cruz produziu salvação e não possibilidade de salvação, qual seria a implicação necessária de que Jesus teria morrido por todos os homens? Seria universalismo. Seria que Deus, se Jesus morreu por todos os homens, e a salvação que ele produz ali é eficaz, ele salva, ele não possibilita a salvação. Na cruz do Calvário, Jesus salvou, não possibilitou, não abriu uma porta, ele salvou, ele resgatou, ele redimiu. Se isso nós entendemos como verdade e entendemos assim, se Cristo houvesse morrido individualmente por todos os homens seriam salvos, independente do que fizessem. Essa é a parte que às vezes alguns trazem algumas questões. A gente vai trazer no final uma abordagem que é importante a gente ver que o arminianismo faz uma oposição, creio eu que sincera, e a gente tem uma abordagem também para procurar responder isso, tá bom? Porque é importante frisar uma coisa. Nós já dissemos aqui, a palavra de Deus é inerrante. Então, se você vê as alegações de um grupo e vê as alegações de outro grupo, pode parecer que a Bíblia se contradiz. E a gente não crê nisso. Então, a dedução que a gente faz, lógica, é que um dos grupos está interpretando isso de maneira equivocada, né? Porque a Bíblia não tem contradição. Ela não pode negar a si mesma, tá certo? Expiação definida, a gente vai ver isso em alguns textos. Mateus 1, 21. Eu já vou... vamos lá. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo dos pecados deles. Quem que ele salvará? O seu povo. Volta lá para mim. Eu já vou projetar as outras duas referências e a gente lê na sequência, tá bom? Para não ficar nesse vai e vem. Não precisa projetar agora não, vamos projetar juntos.
João 10, 25, 29 e Isaías 53, 11 e 12. Vamos ver o que diz esses textos também para a gente. Vamos lá rapidinho. João 10, 25, 29. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Vamos lá em Isaías 53, 11 e 12. Esse ninguém, irmãos, ele é tão categórico quanto mortos em delitos e pecados. Quando Jesus fala que ninguém pode arrebatar um eleito, uma eleita dele, das mãos dele, ninguém é ninguém. Inclusive, você. Isaías 53, 11, a partir do 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei eu lhe darei muitos como a sua parte. Muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos lá? Essa é a questão. A expressão definida vai falar que Jesus, na cruz, ele morreu pelos seus eleitos. Um dos pais da igreja, o principal deles, né? Os pais da igreja foram um grupo de pastores do século II ao século VII, do ano 100 e pouco aos 600. Houveram homens que ali lançaram as bases teológicas da igreja, defenderam a igreja de heresias que se levantaram para deturpar a mensagem bíblica. E o principal desses homens foi um homem chamado Agostinho, não o Carrara, o de Hipona. Agostinho de Hipona, principal dos pais da igreja. E ele falava sobre isso da seguinte maneira: a graça de Deus, ela é suficiente para salvar todos os homens. Todos os homens. Todos, indistintamente. Todos mesmo. Todos que nasceram. Todos. Mas ela é eficiente para salvar os eleitos. Ele fazia essa demarcação. A graça de Deus não é que ela seja impotente para com os pecadores. Não, é que ela não se estende a eles. Ela é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas toda a humanidade é salva? Não. Infelizmente, a gente sabe que não. A gente sabe que o inferno é muito povoado, né? Então essa graça que é eficaz, porque se Cristo na cruz não tivesse morrido por ninguém especificamente, o sacrifício de Cristo, em última análise, poderia ter sido em vão. Porque se dependesse do homem para aceitar, para segui-lo, para atender a esse chamado, haveria sim a possibilidade real de ninguém atender. E aí toda a obra de salvação, todo o plano de salvação feito por Deus antes da fundação do mundo, poderia ter sido para nada. Mas na cruz, Deus não possibilita a salvação. Na cruz, Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, salva eficazmente. Ali Ele resgata o seu povo. Ali Ele resgata. Ele tira a chave da morte e do inferno. Ele vence a morte para resgatar cada um de nós. Ele não abre a possibilidade. Ele eficazmente, efetivamente, realmente, cabalmente salva. Tá bom? A gente vai voltar no tema daqui a pouquinho. Seguindo. Graça irresistível. E aí nós vamos ver, botei aquela imagenzinha ali de um imã atraindo pessoas, né? A graça irresistível é mais uma consequência lógica dos pontos que vieram anteriormente. O que é a graça irresistível? A graça irresistível, ou chamado irresistível, como alguns falam, é o chamado que Deus efetua
no coração, na alma do ser humano. Existe um chamado universal. Por exemplo, a gente combina com o pastor Elias, reúne ali o pessoal, o conselho, junta diaconal, os irmãos, vamos fazer um ar livre domingo que vem. Não vai ter escola dominical, nós vamos para a praça da Guilherme da Silveira, do Parque Leopoldino, onde for, e vamos fazer com a igreja toda. Rapaz, quem passar ali vai ouvir, né? O chamado universal só não ouve se for surdo, né? E pode ouvir por língua de sinais, né? Pode entender por língua de sinais. O chamado universal é indistinto. Você pega o seu folheto, né, e distribui na rua, é chamado universal. Você não sabe quem é eleito e quem não é. Deuteronômio 29 diz que há coisas que para nós foram encobertas. Há conhecimentos que para nós não são acessíveis, pertencem a Deus. E a gente dorme bem com isso, pertence a Deus e amém. A gente não sabe. Imagina a igreja primitiva vendo um camarada chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que respirava ameaças contra o povo de Deus, um homem feroz, um homem que quando é resgatado, o Senhor diz a Paulo: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões, irmão, aguilhão é aquele piercing de touro, já viu? Aquele brincão de touro, desenho animado quando tem um touro brabo, né, touro musculosão, desenho do Pica-Pau, Tom e Jerry, tem aquele touro brabo, fortão, tem um piercing lá, para botar ele com mais cara de mal ainda. Aquilo, na verdade, é um freio, é uma forma de conduzir um animal que a força dele é descomunal. Se um homem for conduzir um touro no braço, um abraço para o homem. Mas aquilo ali vai rasgando a narina do touro. Se ele vai para outro caminho, você puxa, aquilo fere de tal forma que ele se submete. Paulo foi comparado a esse animal selvagem, brabo, né? Respirava ameaça de morte. Quem olharia para Saulo de Tarso e falaria: ali vai um eleito de Deus? Isso não é da nossa competência. Isso não é da nossa competência. Mas a graça irresistível é algo da vontade soberana de Deus. Há homens, há mulheres, que Deus chega no coração, na alma, traz a vida, tira daquele estado de morte que nós citamos no começo. Estava morto, estava morta. Deus chama irresistivelmente. Quando Deus chama de maneira irresistível o homem não consegue dizer não para Deus. Ah, mas André, para com isso. Meu vizinho, já preguei ele diversas vezes, toda hora ele fala: não quero isso não. Ah, amanhã eu vou. Ele está resistindo. Chamado universal é uma coisa. Chamado eficaz de Deus, ele acontece de maneira absolutamente misteriosa. A gente não sabe. Minha mãe, quando tinha, acho que era 19 ou 20 anos, não sei ao certo, ela quebrou a perna de uma maneira assim que por pouco não perdeu a perna. E ficou muito tempo, né, naquela época, né, os recursos da medicina eram menores, ela ficou muito tempo em cima de uma cama, muito tempo mesmo, quase um ano, né? E ela falou que um dia eles confessavam, né, assim, como muito brasileiro, né, que é nominalmente católico, que preenche lá no censo: sou católico, mas não vai à missa desde que alguém batizou ou algo de extraordinário aconteceu. Era desse tipo. E ela falou que um dia ela estava lá, desses dias, né, parada em cima de uma cama, e tinha uma Bíblia em cima do armário da minha avó. Ela pediu para pegar e ela começou a ler. Começou a ler, sozinha, assim, começou a ler. E foi em Êxodo 20, e leu os 10 mandamentos. E ela falou: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. E ali ela fala que fechou a Bíblia, orou e confessou a Cristo como Salvador da vida dela. Às vezes é algo simples assim, simples. Não foi um programa de evangelização, de capacitação evangelística, que é muito legal. Não estou falando nada a respeito disso de maneira negativa, muito pelo contrário. É a nossa missão, a gente tem que se empenhar em fazer da melhor maneira possível. Mas pode ser de uma maneira assim, suave. E como pode ser como foi com Paulo. Saulo, que virou Paulo, né? Ele cai lá do animal, né? Quer dizer, não diz que ele cai do animal, diz que ele cai ao chão. Não sabe se ele estava puxando o bichinho ou em cima do bichinho. Mas, enfim, aquela forma extraordinária, vem uma voz, ele fica cego, né? Aquela forma incrível, totalmente sobrenatural. Pode ser assim também. O chamado de Deus, gracioso, irresistível, é misterioso. A nós compete o quê? Seguir com a nossa missão, com o nosso id. É isso que a gente faz. A graça é irresistível, mas não nos compete tentar adivinhar ou tentar prever quem vai resistir e quem não vai resistir. Ah, ali eu não vou investir não, que aquele camarada ali, eu não gosto dele não.
Vou com a cara dele, não prego para ele, não tem eleição ali não. Pô, mas aquele ali, ó, puxa vida, aquele ali tem tudo, só falta Jesus. Falta tudo, né? Então a gente não tem essa missão de adivinhar a eleição. A gente tem a missão de pregar o evangelho. Textos para graça irresistível, rapidinho. Eu vou projetar todos, depois a gente lê. João 6,37 e João 6,6. Vamos lá? É o mesmo capítulo. Versículo 37 e o versículo 6 de João. E já vamos chegar no último ponto para abrir aquela questão para a gente conversar melhor sobre isso. João 6,37 e João 6,6. Estamos falando sobre graça irresistível, o versículo é esse. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Quem vai a Cristo? Todo aquele que o Pai o dá. Todo aquele que Deus quebra o estado de morte, traz vida, automaticamente quebra essa resistência e a pessoa quer Deus. Essa graça é irresistível. Esse chamado o homem não consegue dizer não. Quando a palavra vai ali na divisão das juntas e medulas, quando chega e confronta o homem com seu pecado de verdade, e de maneira misteriosa, mais uma vez eu friso, né? Pode ser de uma maneira solene, pode ser de uma maneira absolutamente sutil. Quando esse chamado acontece, o homem responde, a mulher responde a Deus positivamente. 6,6, João 6,6. Mas dizia isto para o experimentar. É 6,6? E eu acho que eu coloquei uma referência errada. Desculpe, irmãos. Deve ter sido algum versículo que eu coloquei uma referência errada. Perdão. Então vamos seguir adiante, tá bom? Mas o 6,37 já deixou bem claro para a gente. Último ponto. Aquele toquezinho abençoado aí, rapidinho. Perseverança dos santos. Eu gosto de fazer um acréscimo naquele termo ali, que é perseverança final dos santos. Por quê? Porque diz respeito ao estado final do homem, tá bom? Porque há casos de pessoas que caem na fé e depois retornam para a fé, né? E aquela pessoa, mas ela não perseverou sempre, mas o estado final dela é de salvo, tá bom? E aqueles que Deus chamou, é uma consequência lógica, né? E aí é aquela questão que a gente fala, e segundo a qual muitas vezes levanta-se um espantalho a respeito do calvinismo, né? Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. E a pessoa pensa, uma vez salvo, salvo para sempre. Que legal, né? Eu vou na frente, levanto a mão, já começa o erro por aí, né? Achar que salvo é quem vai na frente e levanta a mão. Eu vou na frente, levanto a mão, e no dia seguinte eu estou de novo fazendo tudo que eu quero. Estou lá agindo da maneira errada, estou ali defraudando, estou ali traindo, estou ali roubando, estou ali agindo de maneira promíscua, mas eu fui lá na frente e levantei a mão, estou garantido, não é isso? Não, não é nada disso, obviamente. Diz respeito a que aqueles que o Senhor salvou na cruz, Ele vai sustentar até o dia final. É simples assim. É só isso. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Até quando? Até pertinho do tempo? Não, até o grande dia. Ele começou a boa obra, Ele conduz a boa obra e Ele conclui a boa obra. É isso que a perseverança dos santos fala. Que a nossa perseverança, o nosso desejo de continuar fiel ao Senhor e não conseguir ver vida além dele, não consigo viver sem o Senhor, não consigo imaginar a minha vida sem Cristo agindo em mim, sem ser submisso à vontade dele, mesmo com meus erros. Somos humanos e, infelizmente, o pecado acompanha a gente e a gente se desvia do mal o tempo todo e às vezes tropeça em algum erro, mas ainda assim eu não consigo ver minha vida longe dele. Essa perseverança no teu coração, quem dá é Ele. Vamos lá, textos. Hebreus 10, 14, Romanos 8, 29 e 30, Filipenses 1, 6. E com esses textos a gente encerra rapidinho a exposição e abre para algumas questões, tá bom? Vamos lá, textos, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Próximo. Romanos 8, 29 e 30. Texto riquíssimo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 30 é muito forte com relação a isso. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você foi predestinado? Você foi chamado? E aos que chamou, a esses também justificou. Você foi justificado? E aos que justificou, a esses também glorificou. Você foi glorificado? Por que o verbo está no passado? Por quê? Porque nos decretos eternos de Deus, você já foi glorificado. Porque aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Há um texto que eu já citei, um texto não, uma rápida metáforazinha a respeito disso, que eu já citei para os irmãos, uma historinha, né, que fala sobre isso. Tem um texto de Romanos também, Romanos é um livro com textos muito fortes, né? E eu tenho um tio que é pastor, e ele, quando começou a namorar minha tia morava, a gente morava junto, né, minha família e minha tia, e minha avó. Ele começou a namorar a minha tia, ele não era pastor à época, era diácono, e ele deu um presente para minha tia que era muito crente, o presente dele. Ele deu uma plaquinha com o texto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que é uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz. Tipo, ser contra vocês com efeito final? Ninguém. Durante a vida, muita gente, mas com efeito final, de tirar você da graça de Deus, de se contrapor a Deus de igual para igual. Já viram alguns desenhos que passam em Facebook, rede social, umas bobagens, de Jesus assim, com o céu ao fundo, o diabo com fogo ao fundo, né? Uma imagem assim, fazendo queda de braço? Já viram isso? E se é Jesus, curte, se é o diabo, não sei o quê. Enfim, muita gente tem essa mentalidade de que há uma disputa espiritual cabeça a cabeça. E tomara que Jesus se esforce, porque o diabo é sagaz. Então, olha, vamos dar uma forcinha para Jesus aí, vamos orar para Jesus se dá bem. Gente, é loucura, né? Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus. O que significa isso? Ele só vai até onde Deus deixa. O diabo está submisso a Deus. O diabo não é uma força espontânea e Deus é outra, e ficam no cosmos. Não é. Deus é soberano sobre tudo e todos, inclusive Satanás. Tá bom? Lembra da história de Jó? Deus foi dando linha na pipa de Satanás até onde ele queria. E Satanás ia até exatamente onde Deus falava, nem um passinho a mais. Ele podia falar: opa, ele deixou isso aqui, eu vou dar um passinho. Não, não dava. Não dava, ele fazia estritamente o que Deus falava para ele fazer com Jó. Você vai fazer isso. E ele ia lá e fazia. Toca nisso agora. Ele não tocava nada mais. Ele obedecia estritamente. Por quê? Ele não é uma força espontânea que está aí tentando igualar forças com Deus. Não é. Ele está submisso a Deus. Soberano, só o nosso Deus. Então, quando a gente fala que... estava falando da história, né? Eu estou meio confuso aqui. Essa plaquinha me deixava meio indignado, assim, porque eu gostava de questionar, né? Ainda gosto. E vi aquele texto de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquilo trazia, para uma criança, eu devia ter 8 anos, uma abordagem infantil, né? Não vai esperar nada diferente disso. Eu falava: que coisa estranha. Falava coisa estranha, falava coisa pior. Que coisa estranha. Muita gente é contra mim, não tem sentido isso aí, né? Minha professora é contra mim. Minha professora de matemática me odeia. Meu pai e minha mãe vivem me chateando. Muita gente é contra mim. Não é assim, ninguém. Não é nada disso. E uma vez eu vi um pastor com uma historinha muito singela falando sobre esse texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tratando essa questão de que aos que de antemão predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. E ele conta a história de um menininho que eu já contei isso aqui outras vezes, mas vou contar rapidinho. Um menininho muito inteligente, né, chamado Joãozinho, para a gente variar bastante o nome dos menininhos das histórias, chamava Joãozinho esse aí. E o Joãozinho era muito inteligente e muito sagaz, gostava muito de leitura, gostava muito daqueles livros de, tipo, Senhor dos Anéis, tipo, outro que fez sucesso, que eu esqueci o nome, que era série. Gostava desses livros de capa e espada, né? Esses romances de dragão, princesa, rei, e o vilão é um vilão mesmo, aquele vilão que corta a cabeça e fica rindo com a cabeça do outro na mão, aquele vilãozão clássico.
E ele está lendo um livro ali desse tipo, e a rainha, a princesa está presa no castelo, no topo do castelo, e o vilão está com a espada na garganta da princesa, e o príncipe está tendo um trabalho terrível no meio da floresta para chegar até o castelo e salvar a princesa, e os enviados do vilão estão lá quase matando o príncipe, e aí bate na porta do Joãozinho. É a mãe do Joãozinho, fala: Joãozinho, fecha esse livro, você vai para a escola amanhã cedo, tem prova, fecha agora o livro. Joãozinho era um menino nota 10, ele era inteligente, ele era curioso, ele era esperto e era obediente. Ele realmente faz o que a mãe diz, mas ele arruma uma brechinha ali. Ele estava no meio do livro, aquele ápice de dificuldade, de hostilidade, de perigo, de morte, de vai dar tudo errado, e ele vai na última página do livro, na última página. E na última página ele vê que o príncipe conseguiu vencer todo mundo na floresta, que o príncipe chega no castelo, que ele consegue tirar a princesa das mãos do vilão, que ele acaba com a raça do vilão, que ele vai ao topo do castelo, a população se reúne lá embaixo, ele pega a princesa nos braços, dá um beijo e the end. Viveram felizes para sempre. E ele vai dormir em paz com aquilo. No dia seguinte ele vai para a escola cedinho, faz a prova dele, volta para casa, e antes de almoçar ele começa da onde estava no dia anterior, lá do meio do livro. E está aquela dificuldade, está a princesa desesperada, e está o príncipe achando que a princesa já morreu, não sabe mais o que fazer. E ele falava: calma, príncipe, eu já li o final. No final dá tudo certo. Princesa, para de chorar. No final você vai estar beijando o príncipe no topo do castelo. Dá tudo, fica tranquila, dá tudo certo. Quando Deus fala para a gente que aos que de antemão Ele já glorificou, Ele está falando para mim e para você: calma, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo, eu te amo com amor eterno, eu te atraio com benignidade, eu te chamo pelo nome. É tão bom te ouvir o nosso nome. Uma vez a Aline estava falando para mim que ela aprendeu, logo no começo do trabalho dela, que a palavra mais doce que a pessoa pode ouvir é o próprio nome. Então, em vez de chamar por um número, ela lidava com o público, em vez de chamar por um código, quando falava o nome da pessoa, a atitude da pessoa era outra, porque ela se sente valorizada. E Deus tem esse cuidado conosco. Ele nos chama pelo nome. Olha a força desse amor. Esse amor sustenta a gente do começo, do estado de morte que se transforma em vida, durante toda a santificação, durante o meio da história, que a gente pensa que deu tudo errado, está tudo desconforme que eu tinha planejado. Calma, já deu certo. Já deu certo. Essa é a perseverança dos santos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, para a gente encerrar. E vai sobrar pouco tempo. Eu estou plenamente certo, Paulo falando, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, em outras versões, é fiel para completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa foi uma abordagem muito sucinta, muito corrida, não poderia ser diferente, dos 5 pontos do calvinismo. Lembrando, né? Depravação total, pecaminosidade radical, eleição incondicional, graça definida, ele morreu pelos salvos, graça irresistível, quando ele acaba com a resistência humana, quando ele tira o homem do estado de morte, o homem não pode falar: opa, estou vivo de novo, espiritualmente, não quero não, vou morrer de novo. Não, ele dá vida eficazmente. E por último, a perseverança final dos santos. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que te predestinou, que te chamou, que te justificou, ele já, nos decretos eternos dele, já te glorificou. Amém? E aí, irmãos? Aquela hora que eu fico com medo que as objeções começam. Vocês têm um espacinho aí, bem curtinho, para colocar alguma questão, se quiserem. Ninguém? Pode falar, meu irmão. Microfone. Som. Vamos tentar ser bem sucinto, tá, irmãos? Porque se outras pessoas quiserem também é importante. Primeiro, parabenizar, porque foi um feito, né? Em tão pouco tempo, conseguir explanar tão bem os 5 pontos. Quando eu vi 5 pontos, eram 10 aulas.
Era 2 aulas para cada ponto, mas era com participação, né? Sim, Aberto. sim. Então, praticamente, a gente fazia uma aula para expor teoricamente, com um pouco de participação, e na segunda aula que dava-se ênfase a tirar as dúvidas. Mas foi muito bem explanado. Eu só queria destacar que, talvez pela falta de tempo, né? Colocar mais detalhadamente a expiação limitada, você falou bem, né? Talvez o termo dê, às vezes, um entendimento, a princípio, meio dúbio, mas que esse limitado seria em quantidade, não em qualidade, né? A expiação limitada é porque foi só para os eleitos, só para os salvos, e não para todas as pessoas. E outra questão teórica, né? Que a gente costuma abordar também nos 5 pontos, é a questão da palavra todos. Todos sem distinção e todos sem exceção. Então, tem uma passagem que fala que Jesus estava numa certa cidade, eu não lembro o versículo, o capítulo, e todos o seguiam. Toda a cidade, todas as pessoas da cidade estavam seguindo, estavam ouvindo ele? Certamente não, mas era todos no sentido que tinha crianças, idosos, adultos, homens, mulheres. Então, só essas 2 questões, né, que eu acho que foi até pela falta de tempo. Se tivesse mais tempo, seria abordado melhor, com mais exemplos, né? E a última questão só, lá foi citado o texto de João 10, 25, 29, né? Acho que foi no 3º ponto. Os versículos 26 e 27 também serviriam para o 4º ponto, a graça irresistível. Sim. E o 28 e 29 ficaria melhor no 5º ponto, que seria a perseverança dos santos. E uma frase também que não foi falada, né, que até os batistas gostam muito, né, do 5º ponto. Fala, uma vez salvo, sempre salvo. Eu falei, uma vez salvo, salvo então foi na hora que eu saí. Foi, deve ter sido. Para beber água. E como a gente às vezes traça muitas pessoas fazem um espantalho desse uma vez salvo, salvo para sempre. Levantam uma coisa que ele não é para bater em algo que não é, né? A gente tentou explicar o que era. Com relação aos versículos, de fato, alguns versículos cabem para diversos pontos ali dentro, né? A gente fica num trabalho meio difícil de tentar escolher, né? E eu fiquei ontem à noite mudando para cá, para lá. Eu falei, não, isso aqui não cabe, isso aqui cabe, né? Não é que não cabe, mas seria melhor ajustado nesse outro ponto. Fica realmente... É bom porque mostra também como está tudo interligado. Isso vai também muito da didática de quem está dando a aula e muito do público também, né? Que às vezes o público entende melhor uma coisa, o outro não entende, por isso que deveria ter mais tempo também, né? Isso. Mas ficou ótimo. Que bom que a primeira abordagem não foi, esse Deus é injusto. Bom. Mateus 22, 14, ele fala exatamente sobre isso, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sim. Né? Essa questão da salvação é uma questão muito bem colocada por Jesus, né? Na verdade, nós somos privilegiados de Jesus ter nos escolhidos. Mas, todavia, se nós não estarmos em Jesus, se nós não cumprirmos a palavra de Jesus, nós não estaremos salvos. Na verdade, esse ponto, esse verbo não cabe. Eu entendo perfeitamente a colocação do irmão, concordo em grande parte, né? Sede santo como eu sou santo. Há diversas exortações no decorrer da palavra de Deus a respeito da santificação. Isso é fato, né? Mas a gente não está salvo, né? Não dá para usar esse verbo estar com relação à salvação. A gente é salvo, né? E uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque ainda que haja momentos na minha vida, o pastor citou isso aqui, né, antes da lição, parece que há momentos que a gente está desanimado, né? O profeta Abacuque fala assim, aviva a tua obra no meio dos anos, né? Às vezes a gente está passando por esse momento do meio dos anos na nossa vida, que é aquela entre-safra de ânimo que a gente tem, que a gente fica às vezes num momento meio enfraquecido, sem muita vontade de estar presente, de participar, de buscar a Deus, de ler a palavra. Há momentos assim na nossa vida, ninguém nega isso, né? Mas quem sustenta e traz de volta essa vontade de santificação ao homem, à mulher de Deus, é o próprio Deus. Tá, então você se contradiz. Por quê? Porque você disse que nós precisamos estar em Jesus para estarmos salvos. Né? Eu posso estar em Jesus e posso estar cometendo pecados. Sim. Né? Você disse ainda agora que nós não devemos fazer isso. Sim. Né?
Então, para eu estar salvo, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Não, o irmão não está salvo. A palavra, o verbo estar não cabe com salvação. Senão dá a entender que você pode estar salvo hoje e não estar salvo amanhã. Entende isso? E repousa em você a salvação. É esse ponto que o senhor tem que entender. A salvação não repousa na sua capacidade. Você não está salvo hoje, não está salvo amanhã. A salvação repousa em Deus. A contradição aparente, ela é uma contradição histórica. E é chamada na teologia de... Eu esqueci o nome que a teologia usa. É quando duas ideias, aparentemente contraditórias, elas... Antinômio. Perfeito, pastor, obrigado. Um antinômio. Quando dois conceitos aparentemente contraditórios, eles, na verdade, na eternidade, eles se mostram complementares. Qual é a questão que o senhor disse que eu fico contraditório? A gente levanta uma questão que é a soberania de Deus e a outra questão que é a responsabilidade humana, né? E aparentemente você vai falar, isso aí é contraditório. Como é que pode haver um Deus que é soberano, que decreta todas as coisas e o homem ser responsável, né? É uma abordagem complicada. Eu entendo a dificuldade que o irmão sentiu nessa parte, né? Mas o que nós entendemos é que um ponto não exclui o outro. Deus é soberano e ninguém faz nada diferente do que haveria de fazer, né? E Deus decreta a salvação a alguns e resgata esses alguns, né? Ele resgata soberanamente e Ele garante essa salvação. Então, quando a gente fala que cabe a nós mantermos a nossa vida em santificação, a gente vai para aquele texto que a gente acabou de ler ali há um tempinho atrás, que não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de usar Deus a sua misericórdia, e de que é Ele quem efetua em nós, no Senhor, em mim, no pastor Elias, no Alain, no Silvano, em todos nós, é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então a gente se submete humildemente a esse senhorio de Cristo. É só isso. Não, eu consigo entender perfeitamente que a gente depende da graça e da misericórdia de Deus para ser salvo. Uhum. Consigo entender perfeitamente. Perfeito. Mas eu também consigo entender, quando eu vou para o Novo Testamento, existem várias palavras de Jesus, né? Na verdade, existem várias palavras. Se você ama teu pai e tua mãe mais do que a mim, você não me ama. Né? Se você ama teu filho ou tua filha mais do que a mim, você não me ama. Né? Ah, Senhor, falei no teu nome, expulsei teus demônios, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Uhum. Então, eu consigo entender, por isso tudo, que existe também uma regra que eu tenho que seguir. Sim, sim. Né? Não é uma coisa assim muito simples. Não, você está salvo, você está salvo. Eu tenho que seguir uma regra. Esse é o ponto. A gente está tendo uma dificuldade aqui de causa e consequência. Quando Deus salva alguém, não quer dizer que essa pessoa... E foi o espantalho que eu levantei, de uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, então eu estou salvo, e o irmão falou na igreja que eu não posso nem usar o verbo estou salvo, eu sou salvo, que ele falou. Então eu sou salvo e nada me tira desse estado. Posso fazer o que eu quiser. Sinal de que você não é salvo. Você não está demonstrando essa salvação. A palavra de Deus diz que Deus criou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. As boas obras, elas não são uma condição para a salvação, elas são consequência da salvação. É consequência. Entendeu? Eu não ando para estar. Não é uma salvação que eu tenho que andar aqui, senão eu perco. Não, eu ando aqui porque eu sou salvo. Né? Foi até uma abordagem que a gente fez numa mensagem algumas semanas atrás, de que quando você entende que você é salvo em Cristo, por que você se santifica? Por que você ora? Por que você vai à igreja? Por que você contribui? Por que você levanta no louvor? Por que você chora na hora do louvor? Por que você anota a mensagem do pastor? Por que você faz tudo que pode para estar aqui reunido em unidade com o povo de Deus? Por quê? Você já é salvo. Eu faço porque eu amo. Agora, se eu faço para ser salvo, se eu vou à igreja, anoto a mensagem do pastor, choro na hora do louvor, se eu contribuo com a igreja, para ser salvo, em última análise, eu estou fazendo isso para quem? Para mim. Porque no final da história eu quero me dar bem. Deus é um meio para eu atingir esse fim. Não, Deus é o nosso ponto final. Deus é o nosso estado final. Deus é a estação final da glória. É para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Tá bom, irmão? Então é essa distinção que é importante. Nós não andamos e nós não nos santificamos, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos porque somos salvos. Tá bom? É claro que nós temos que andar essa vida de correção, de negar a si mesmo, de deixar para trás o velho homem, para a glória de Deus. Marcelo? Deixa o Marcelo lá. Falando lá. Espera aí, Marcelo, rapidinho. Obrigado aí, Douglas. Quando você coloca aí, que eu achei perfeito quando você falou sobre a questão que nós pecamos, né? Porque nós pecamos porque somos pecadores, e não porque nos fazemos pecador, mas nós já somos pecadores, né? Então, independente disso, eu vou errar, eu vou falhar mentalmente, como você falou, a parte cognitiva nossa vai estar sempre indo ao contrário do Senhor, né? A nossa questão humana, ela sempre vai nos afastar da presença de Deus, e Ele que vai nos atrair, né? Tem uma frase de um pastor que eu entendi muito bem quando ele fala sobre isso, que muitas das vezes nós não entendemos Deus porque nós queremos ser mais justos do que Deus. Esse é o problema do homem. Ele é arrogante por natureza. Quando você colocou que a entrada do pecado, ele danificou o DNA humano, então isso é muito latente na nossa vida. Deus querer ser mais justo do que Deus. Então eu começo a falar, Deus salva ele, não salva aquele. Aí você trouxe, não vou contar, mas você trouxe uma explicação muito boa sobre essa questão. Então, isso mostra a minha arrogância diante do Criador. Um ser limitado, querendo entender o ilimitado. Ou seja, o vaso querendo dar ordem ao oleiro, dizendo, faça desse jeito e faça da outro, né? Então, assim, eu acho fantástico essa lição, espero que a gente continue. E hoje, mais do que antes, eu sou uma pessoa dependente inteiramente do Senhor. Concordo plenamente do que foi dito pelos irmãos. Preciso dessa graça todos os dias, uma graça irresistível. E, na verdade, vai ter pessoas que a gente vai falar de Jesus, vai mostrar Jesus, e ela não quer Jesus. E aí é a soberania do Senhor. Preciso, Marcelo, isso aí, perfeito. E essa questão de querer ser igual a Deus remete a gente lá ao Éden, como a serpente tentou seduzir a mulher, né? Se você comer, vai ser igual a ele. E isso vem com a gente historicamente, biologicamente, cognitivamente, emocionalmente, de querer ser igual a ele. Não no sentido, às vezes, de santidade, quer dizer, quase nunca no sentido de santidade, mas no sentido de poder, de justiça, de sentar numa cadeira de juiz e falar, merece, não merece, não merece, merece. Isso é muito complicado. Alan. Eu tenho uma dúvida sobre o argumento usado dos arminianos, né? Que eles falam que a salvação está aberta a todos, e é como se fosse um presente de Deus, que você recebe ou não. Qual a resposta para contra-argumentar essa ideia deles, que a salvação está aberta a toda a humanidade e você recebe ou não esse presente? Você pode rejeitá-lo, se você quiser. Efésios 2:1. Chega na Riachuelo, compra 20 cartão presente, de R$1.000 cada um, vai no Jardim da Saudade, e levanta a mão e fala, quem quer? R$1.000, pessoal, de roupa. Vou melhorar a oferta, em 5.000 no Guanabara. Quem quer? Está aberto para todo mundo, mas está morto. A Efésios 2:1 acho que é bem categórico nisso. Gente, eu me calcei aqui e falar, vamos falar que Deus... Será que vamos falar que Deus é injusto? Porque eu, quando tinha uma outra concepção, eu falava. Eu já pedi muito perdão a Deus por isso. Eu falava, não, um Deus assim é um Deus injusto. E aí eu preparei só um negocinho rapidinho, só para a gente ter um esquema bem claro na mente. Imagina isso aqui como a humanidade, toda representada. Toda a humanidade está ali, né? Faz de conta. Você tem dois grupos. Há um grupo, Deus, importante frisar algo antes de qualquer coisa. O que a humanidade merece a parte de Deus? Perdição, morte. Todos, por quê? Porque você acha, André, porque você é mau? Não, não tem nada disso. Todos pecaram e a uma se fizeram inúteis. Todos pecaram, todos pecaram.
O pecado atingiu toda a humanidade em toda a sua constituição. Não há uma área da minha vida que eu possa falar, não, isso aqui não tem contato com o pecado. Isso aqui, o pecado, eu estou blindado. Não. O pecado vai tentando adentrar a nossa vida das mais diversas áreas. Emoção, cognição, volição, tudo. 2 grupos. Um grupo, Deus destina graça. Deus graciosamente salva. Traz para si. Eficazmente. Mediante tudo aquilo que nós elencamos nos pontos, né? Por quem ele morreu, que ele chama com eficácia, que ele não possibilitou a salvação, mas ele efetivamente salvou, que a salvação pertence a ele, que aquele que começou a obra vai completar até o dia de Cristo Jesus, que aquele que predestinou, chamou, justificou e glorificou, ele chama graciosamente. Ao outro grupo, o que Deus vai destinar? Justiça. O que nenhum dos 2 grupos recebe? Injustiça. Então, é impossível a gente falar que é injustiça da parte de Deus. Ou Deus destina a justiça, que é o fruto do pecado, né? Porque o salário do pecado é ou Deus destina a graça. Jamais injustiça. Tá bom? Pode falar, menina. André, né, seu nome? Oi? André, né, seu nome? André. Então, André, achei muito interessante mesmo a aula. Acho que, assim, eu aprendi bastante. Resposta de Deus, né? E acho que a gente tem que se aprofundar mais, né? Eu nunca tinha estudado essa questão. Léo já tinha estudado, mas nunca tinha me aprofundado. E acho bem interessante a igreja trazer esse estudo para todos, né? Sobre essas questões de calvinismo, né? Essa questão da graça, né? Desses 5 pontos e tudo mais. E acho que tem uma confusão, pelo menos falando por mim, né? Que eu estou aprendendo muito, e às vezes a gente se questiona, né? Pô, será que eu já estou convertida? Né? E eu me peguei ontem me questionando sobre isso, né? E acho que tem também essa confusão, né? Da questão da salvação, né? No nosso interior, né? Humanamente falando, da conversão, né? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida? Será que eu sou salva? Só que, ao mesmo tempo, a gente aprende que não depende de nós. Eu tenho aprendido muito isso. Não depende, não é o que eu vou fazer para Deus que Deus vai me salvar. Porque senão eu estou tirando todo o mérito de Deus sobre a minha vida, né? É Deus que age em mim, através de mim. Então, eu tenho perguntado assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor tem preparado para que eu faça para a sua glória? Porque quando eu me peguei questionando isso, ao mesmo tempo, né? Eu lembrei das coisas que eu tenho aprendido, né? Que não é pela força do meu braço nada, né? Tudo é pela soberania de Deus. Até essa questão do livre-arbítrio também é um pouco complicado a gente entender, né? Uma coisa que a gente tem que estudar e pedir capacitação para Deus, trazer isso na nossa mente, e como você falou, né? Às vezes entra na mente, mas até chegar no coração é um ponto que você tem que realmente estudar, pedir discernimento a Deus para Ele te mostrar e você entender de uma maneira mais simples, né? Porque eu acho que até humanamente fica um pouco contraditório, né? Como o irmão falou, né? Então, eu achei muito interessante essa questão do estudo, trazer isso, e a gente se aprofundar para poder entender, né? E pedir realmente a misericórdia de Deus, né? E trazer esse entendimento para a nossa vida. É normal, às vezes, bater essa insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou me santificando direito? Será que o negócio está... Eu falei até com os jovens um tempo atrás que uma vez eu vivi uma crise de santificação na minha vida. O adolescente, ele é muito intenso, né? Quando eu tinha 15 anos, eu entrei numa de uma santificação extrema na minha vida para conseguir ser salvo. E eu me lembro que no dia do aniversário de 15 anos da minha prima, que é alguns meses mais nova do que eu, a gente estava ajudando aquela coisa de família, né? Vai levando cadeira, vai levando não sei o quê, cada um leva alguma coisa. Blá, blá. E aquela correria, eu estava com uma bala de hortelã no bolso. Eu abri a bala de hortelã, naquela correria de pegar cadeira de Kombi, não sei o quê, e pega o salgado, pega não sei o quê. E na correria eu peguei a bala de hortelã, botei na boca, amassei o papelzinho e joguei no chão. Aquele papelzinho jogado no chão tirou a minha paz de uma forma que eu falei, gente, e agora? Eu voltei para ver onde estava o papel sumiu. Eu estava nesse nível. Foi o inimigo. E era essa questão também que eu tinha esquecido que eu ia falar, a questão do pecado, né? Que você falou que
Nós somos pecadores, né? Pecamos porque somos pecadores. Só que é o que eu sempre aprendi, né, com meu esposo, porque ele conheceu a Cristo primeiro, que a nossa diferença para os que ainda estão mortos espiritualmente, é que a gente não se agrada mais do pecado. Então, esse simples papelzinho de bala, você sabia que o fato de jogar algo no chão é errado, né? Não é assim, fala assim, pô, mas era só um papelzinho, né? Mas aquilo ali é o Espírito Santo que nos incomoda. Então a gente não tem mais prazer em fazer aquilo que não agrada a Deus. Esse é o ponto. A gente não sabe mais pecar direito, porque a gente não tem prazer no pecado. Eu lembro que uma vez eu estava vindo no trem, trabalhei 12 anos pegando trem, né? Antes de trabalhar em casa. E pegava o trem todo dia. Um dia eu estava em pé e do meu lado veio um cara assim, bem trajado, com um blazer, um cara grandão, né, bem apessoado, todo arrumado, aquele perfume. E chegou conversando com um amigo dele, e ele foi relatando, tipo, da Praça da Bandeira, Deodoro, as traições diárias que ele cometia com a esposa, com diversas mulheres do escritório, mulheres não sei da onde. E ele ia se alegrando naquilo e contando uma vantagem tão grande. Eu ia pensando, gente, quando o pecador peca, muitas vezes, imagina uma poça de lama. Ele mergulha de cabeça. Ele tem prazer em estar ali. Aquilo não causa nenhum constrangimento. Não causa dor, não causa pesar. Ele pega a lama, bota no cabelo, né, passa no rosto. Se puder, ele bebe. A gente pisa na lama. Infelizmente pisa. É a realidade. A gente pisa na lama. Mas quando pisa, aquela lama traz uma inquietação tão grande que a gente vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, me perdoa. Né? E às vezes a gente pisa na mesma lama de novo. Daí é uma semana e fala, meu Deus do céu. Miserável homem que sou. Porque a gente não sabe mais pecar, a gente não tem prazer naquilo. Né? E com relação à questão de, será que eu estou me santificando a contento de Deus? Será que eu estou merecendo? Isso é um grande problema. Né? Porque isso vai tornar a nossa jornada de caminhada com Deus e a nossa adoração a Ele ansiosa e ensimesmada. Ansiosa por quê? Porque a gente nunca vai ser suficiente. Nunca a gente vai falar, poxa, agora eu mereço. Agora eu mereço. Agora eu estou no azul com Deus. Não. A gente não está assim nessa situação nunca. E em si mesmado, porque aquilo que eu disse. Se eu adoro a Deus sendo salvo, se eu contribuo sendo salvo, se eu estou presente sendo salvo, se eu estudo a palavra sendo salvo, se eu oro sendo salvo, por que eu faço isso? Porque eu amo. Agora, se eu faço para ser, por que eu faço isso? Para mim. Então essa é uma questão importante. A gente não assume com Deus nem crédito e nem débito quando Ele nos resgata. Justificação é isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê o que você errou, Ele não vê o meu papel no chão, Ele não vê as vezes que eu falei o que não devia, que eu me comportei como não devia. Ele vê toda a justiça de Cristo. Ele olha para você e vê Jesus. E nem o certo. Ele não vê as bolsas de compra que você levou para aquela família necessitada, porque não há mérito. Como não há demérito, há Cristo na sua vida. Se você fez algo certo, é Ele que te conduziu a isso. E se você fez algo errado, é Ele que te justifica, que te limpa, porque você não tem mais prazer nisso. Né? É aquela mentalidade do filho pródigo e do irmão do pródigo, né? Quando o pródigo chega para o pai e fala: pai, pequei diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. Ele está falando: pai, eu estou no vermelho, zera a minha conta. E o pai fala: meu filho, tudo que é meu é teu, eu não contabilizo o débito. A conta não está no vermelho não, fica tranquilo. Aí chega o mais velho e fala: sempre estive contigo, tudo que você mandou fazer eu fazia, fui um filho exemplar, achando que estava com crédito. E o pai fala: meu filho, você não entendeu nada, eu não contabilizo crédito, tudo que é meu é teu. E ele não entendeu isso, né? Enfim, eu havia até me preparado para uma questão que não vai dar tempo, porque é meio-dia, que ia tomar muito tempo da gente, que era a questão da vontade de Deus. Então, deixa para os irmãos pensarem: ao Senhor pertence a salvação. Rapidinho. Esse texto vai falar, o que o irmão falou está errado. 2 Pedro 3, 8, 9. Vai falar o seguinte: lembra da expiação limitada? Que Deus morreu apenas pelos eleitos do Senhor, pelas eleitas do Senhor? Esse texto vai falar que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. E aí? Vocês colocaram? Eu ia só botar para pesquisar em casa. Mas tá bom. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí, olha o problema. Posso explicar rapidinho? Então vamos lá. É eu que passo ou vocês que passam? 1 minuto eu encerro, irmãos. Perdão. Vamos lá. Vai aparecer um bonequinho ali. Isso. A palavra de Deus tem diferentes formas de expressar a vontade de Deus na sua palavra. Há diferentes maneiras de Deus abordar a sua vontade na palavra dele. Tá bom? Há aproximadamente 7. Mas 3 são as mais recorrentes e principais. A saber, vontade de Deus decretiva. O que é a vontade de Deus decretiva? É a vontade de Deus soberana, que quando Ele faz, acabou, vai acontecer. Não tem conversa, não tem, depende, não, depende de nada. Deus falou, aconteceu. É a vontade decretiva. Um exemplo muito óbvio disso, Gênesis, né? A criação. Senhor, ordena que funcione. Vai lá, Natália, me ajuda aí. Gênesis capítulo 1, versículo 3, se não me engano. Foi? Gênesis 1, 3. Haja e houve luz. Negociou com a luz? Não. A aprovação na vida de Jó, vontade soberana de Deus. Ele falou, ele fez acontecer. Ponto. É o decreto de Deus. É a vontade soberana, não depende de nada. Falou, aconteceu. Ponto. Segundo ponto, vontade preceptiva de Deus. O que é preceptiva? Vem da palavra preceito ou lei. É a vontade de Deus expressa na sua santa lei. Exemplo claríssimo disso, Êxodo, do 20, do 13 ao 15. Êxodo 20, onde contei o quê? Os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás. Mas as pessoas matam? Matam. As pessoas adulteram? Adulteram. Não cobiçarás o que é do próximo. As pessoas cobiçam? Cobiçam. Então, nesse sentido, e atenção nisso, nesse sentido de vontade preceptiva, a vontade de Deus pode ser frustrada. Nesse sentido, tá bom? Nesse sentido. Ela não deve, a gente não tem o direito de frustrar a vontade de Deus. É pecado o nome disso, mas é possível. E é factível, né? A gente consegue ver isso na nossa vida desde sempre. As leis de Deus, dioturnamente, são desobedecidas por muitos. Todos, né? E a última, que é importante para a gente abordar, a vontade dispositiva de Deus. Há uma disposição do coração de Deus, que seria, por exemplo, Ezequiel 18, 23. Coloca para mim rapidinho, Ezequiel 18, 23. Vontade decretiva é soberana, Deus faz e acontece. Preceptiva é lei, é aquilo que Deus ordena, mas é concedido ao homem, digamos, não concedido, mas é aberta ao homem a possibilidade de não fazer conforme a vontade de Deus, né? Os mandamentos deixam isso muito claro. E a vontade dispositiva, de disposição de Deus. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? É uma vontade de disposição do coração de Deus. Qual é o grande problema disso? Volta lá naqueles pontos lá para mim rapidinho. Se a gente pegar que é da vontade de Deus que todos se salvem e for encaixar na decretiva, cabe. Se fosse um decreto de Deus que todos os homens fossem salvos, qual seria a consequência lógica disso? Todos os homens seriam salvos. É assim? Não. Se fosse uma vontade preceptiva, é lei que é da vontade de Deus, não cabe, fica totalmente desconforme. Não é lei que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Isso não é uma lei, né? Mas é uma disposição do ser de Deus. Não há prazer no ser de Deus com relação a isso, tá bom? Ezequiel 18, 23 está muito claro. Essa questão da vontade permissiva, rapaz, eu tenho um problema muito grande com vontade permissiva de Deus. O quê? Deus permitiu, sim. Sim. Ele permitiu e ele ordenou, né? É que às vezes é aquilo que o Marcelo disse, a gente quer ser às vezes mais justo e bondoso do que Deus. Deus decretou aquilo na vida de Jó. Não foi quem chegou e provocou a questão. Isso às vezes perturba um pouco a gente. Foi Deus, não foi o diabo. O diabo veio da onde? De rodear a terra. Aí Deus provoca.
Observaste tu, meu servo Jó? Não foi uma permissão, foi uma ordem de Deus. Isso, justo, justo. É verdade, perfeito. Irmãos, extravasamos muito o horário. Se quiserem mais de calvinismo, aí, pastor Elias, cadê Eric? Eric, Lucas Meirelles, pessoal da IBD, faz aquela, levanta a hashtag, mais calvinismo. Deus abençoe, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.